paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal no YouTube e no vídeo de hoje falaremos sobre os 3 maiores sinais da volta de Jesus, amém? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, se você gostar do vídeo, você depois compartilha, você comenta no vídeo, tá? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bora pro vídeo, solta a vinheta. Este é o Ministério Resgatando os Rabiscos Perdidos. Jesus resgatando vidas através da palavra. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, que nos diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Amém. Estes versículos para nossa breve meditação. Meus irmãos, Jesus disse a nós que voltaria. Jesus disse que retornaria à terra para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Em João capítulo 14, ele disse: Eu irei para o meu Pai, mas eu voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas Jesus também disse que haveria sinais dos tempos. Alguns sinais aconteceriam, e estes sinais indicariam a sua volta. E vários são os sinais da volta de Jesus. Mas eu quero falar brevemente, apenas citar eles e citar algumas referências para a nossa meditação e falar sobre os 3 maiores sinais que estão acontecendo hoje, no nosso tempo, ano de 2020, e nós não estamos percebendo. Muitos crentes desapercebidos e os sinais se apresentam. Amém? O primeiro grande sinal, meus irmãos, que está acontecendo e muita gente não tem percebido, é o sono da igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que haviam 10 virgens. E essas 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Elas durante a noite aguardavam a chegada do esposo. E o esposo aparentemente demorou-se. E quando foi próximo da meia-noite ou quase meia-noite, a Bíblia diz que ouviu-se um clamor, um grito. E este grito disse: sai-lhe ao encontro, aí está o esposo, ou aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E aquelas 10 se prepararam, 5 tinham azeite para encontrar o esposo, 5 já não tinham mais, havia acabado o seu azeite. Mas é interessante 2 coisas nesta parábola. A primeira, que se tratava de um período de trevas durante a noite. A segunda, todas as virgens, tanto as loucas quanto as sábias, todas adormeceram, todas estavam em um estado de dormência. E é lógico que esta parábola tem o seu sentido espiritual. E essa parábola conta-nos de um dos maiores sinais da volta de Jesus, que é o sono da igreja, é a dormência espiritual. Aquelas 10 virgens representam as igrejas de Cristo na terra, as igrejas que aguardam ao Senhor Jesus. Entre elas estão as igrejas que seguem a lei do Senhor com sabedoria, que ainda tem azeite nas suas vasilhas, que a lamparina da palavra ainda está acesa. Estas 5 sábias, que a Bíblia chama de as 5 prudentes, elas aguardam ao Senhor, assim como também as 5 loucas, aquelas que não obedecem o mandamento, aquelas que já não têm mais o azeite, aquelas que as suas lâmpadas estão apagadas e não têm um azeite reserva para aguardar o esposo. Todas, as certas e as erradas, aguardam ao Senhor, mas a Bíblia diz que todas elas adormeceram.
O que isto significa para nós? Significa que a igreja santa, que será salva, está vivendo um momento de dormência espiritual. E o que é essa dormência espiritual? É um momento, irmãos, onde ouvimos mensagens e as mensagens não entram mais no nosso coração. As mensagens vêm aos nossos ouvidos, alcançam a nossa mente, mas não descem mais para o coração. São louvores que não tocam mais a profundeza da alma, são superficiais, são cultos superficiais, são adorações superficiais, são uma vida sem um compromisso total com a oração, sem uma dedicação total, ao ministério. É um estado de dormência, onde o apóstolo precisa dizer à igreja: levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes. Ou seja, há uma dormência espiritual acontecendo na igreja do século 21. E esta dormência é um dos sinais da volta de Jesus. Talvez um dos maiores sinais, porque elas adormecem, mas elas não adormecem no começo da espera. Elas adormecem quase no final da espera, quando está se aproximando a volta do esposo ou a chegada do esposo. Agora, irmãos, a igreja está adormecida, e essa dormência marca para nós a aproximação de Jesus, a aproximação da volta de Jesus. E este é um dos grandes sinais da volta de Jesus que não está sendo visto. Agora temos mais dois sinais, e o segundo eu passo a dizer agora sobre ele, que é o que chamamos de a grande tribulação. A Bíblia diz em Apocalipse que uma grande multidão se chega diante do Senhor, e João pergunta: quem são estes? Ele questiona: quem são estes? E a resposta que ele tem é: estes são os que vieram de uma grande tribulação. E quando a Bíblia fala, irmãos, de grande tribulação, a Bíblia não fala de uma intensa tribulação que acontecerá em 3 anos e meio fantasiosos da fantasia teológica que existe por aí. A Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando de um longo período. Quando a Bíblia fala sobre grande tribulação, ela não fala sobre uma intensa tribulação, mas fala sobre uma extensa, de um longo período de tribulação, que iniciou-se no primeiro século, quando os crentes eram perseguidos, esfolados, esquartejados, decapitados, crucificados, e se estende até hoje. Quase 2000 anos de história, essa tribulação contra a igreja, uma perseguição, uma tentação contra a igreja ainda não cessou. Agora, em pleno século 21, no ano de 2020, vemos igrejas sendo queimadas. Isto fala-nos de uma perseguição ao cristianismo. Então a grande tribulação se estende por longos anos. E esta grande tribulação, que já se estende de longa data, fala-nos, ou é para nós, um sinal da volta de Jesus e da aproximação do dia do Senhor. Em Mateus capítulo 24 e o versículo 29, nos diz que logo depois da aflição, da grande tribulação, daqueles dias, que é o nosso dia, então o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E diz a Bíblia que todas as tribos da terra, os povos, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como disse os anjos aos apóstolos lá em Betânia. Por que estão olhando para cima? Este Jesus que hoje vocês estão vendo subir, ele voltará. E é logo depois da aflição, da tribulação, da grande tribulação. Perceba que o versículo 29 de Mateus 24 nos diz que é depois da grande tribulação. Jesus não vem antes da grande tribulação. A igreja está passando por esta grande tribulação e estamos já chegando no fim dela. E agora, no fim dela, a igreja está adormecida. E esta grande tribulação está prestes a acabar. E assim que ela acabar, Jesus aparecerá no céu.
Em Daniel capítulo 12, fala-nos também dessa aflição, e eu devo ao menos citar o versículo para os irmãos. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Agora ele fala da grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Verso 2, e em seguida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Jesus, voltando, dará um fim à grande tribulação e dará ressurreição aos mortos. Como disse Jesus à irmã de Lázaro, lá em João capítulo 11, quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei, Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz, não, eu estou falando agora, eu sou a ressurreição e a vida. Mas observe o pensamento daquela mulher, ensinada e doutrinada por Jesus. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o último dia da história, que é o dia da volta de Jesus, será marcado pela ressurreição dos mortos. Que aqui em Daniel nós vemos que é o fato que vem logo depois do final da grande tribulação. E é o que já lemos em Mateus 24 e 29, que é logo depois da aflição, logo depois da tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e o seu retorno. Meus irmãos, a grande tribulação é um sinal da volta de Jesus. E esta grande tribulação já se estende por quase 2000 anos. Ela se iniciou com a perseguição aos apóstolos ainda em Atos, no capítulo 8, no capítulo 9 e 10, e se estende até hoje. E este é um grande sinal da volta de Jesus, a qual nós não estamos atentos. Ainda Daniel disse, quando falava da grande tribulação, no versículo de número 4 do capítulo 12, encerra estas palavras e sela num livro, até o fim do tempo, porque correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, o sinal da multiplicação da ciência, e o povo correndo de uma parte para outra. Os irmãos percebem, há tanta tribulação no mundo, que são pessoas trocando de países, trocando de estados, trocando de cidades, pensando, se eu sair daqui para lá, minha vida será melhor. Se eu for daqui para aquele país, talvez eu vou melhorar de situação, talvez minha vida será melhor, eu vou fugir dos meus problemas. Este é um sinal da grande tribulação. Este sinal acompanha a grande tribulação. Mas a Bíblia também diz, a ciência se multiplicará. Irmãos, eu estou na minha casa, através de um smartphone, eu estou chegando aí na tua casa, não sei aonde você está vendo este vídeo. Isto é a prova da multiplicação da ciência. Estamos vivendo a revolução tecnológica. A ciência se multiplicará durante o período da grande tribulação, durante o período que nós estamos vivendo. Este é um sinal o qual não está sendo percebido. E agora eu quero falar sobre um último sinal antes de concluir esse vídeo, que é o retorno de Israel à terra. Eu costumo dizer que Israel é um relógio do tempo. É um relógio no tempo. Ele é um relógio que marca a volta de Jesus. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24, as seguintes palavras. Eu vou ler aos irmãos. Lucas 21, do versículo 20 ao 24. Ali Jesus vai falar sobre o retorno de Israel à sua terra. Em Lucas 21, no versículo 20, nos diz assim: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua assolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes,
para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto nesta terra, e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e observe isso, e para todas as nações serão levados cativos, ou em outras traduções, espalhados. Jerusalém será pisada pelos povos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém. Meus irmãos, aqui Jesus cita duas realidades. A primeira, a do momento em que Israel seria cercado por exércitos. O que já nos aconteceu pela história, nós sabemos, no ano 70, quando Tito, o general romano, veio com uma multidão enorme de soldados e cercou Jerusalém e matou milhares, talvez milhões de pessoas naquele dia. Num único dia, milhares de pessoas morreram. Foi os dias de vingança, pois o Senhor Deus havia prometido através de Jesus, em Mateus capítulo 23, que Deus cobraria sobre aquela geração todo o sangue justo que foi derramado desde Abel até o sangue de Zacarias, o profeta, que foi morto por aquele povo. Deus se vingaria de Israel por todos os anos em que eles perseguiram os profetas, mataram os profetas. Como diz o versículo 22, são dias de vingança que o Senhor cobrou sobre Israel no ano 70. Mas esse dia também seria marcado por um êxodo da nação de Israel, onde eles seriam espalhados pelo mundo. E esse espalhados pelo mundo duraria até que o tempo dos gentios se completasse. O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que Israel seria espalhado para todas as nações e eles não retornariam à sua terra até que o tempo dos gentios acabasse. E quando foi que Israel começou a voltar à sua terra? 14 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu e deu direito ao povo de Israel de voltar à sua terra e reconheceram o Estado de Israel. Naquele tempo, em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Israel retorna a seu país, a sua terra, e se cumpre mais uma expressão de Jesus, mais uma palavra de Jesus, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos, o retorno de Israel é o terceiro maior sinal da volta de Jesus, pois o nosso tempo, o tempo dos gentios, está se acabando, está se findando. Amém? Recapitulando, o primeiro grande sinal da volta de Jesus, o sono da igreja, a dormência. O segundo grande sinal, a grande tribulação, que já estamos vivendo ela. O terceiro grande sinal, o retorno de Israel à sua própria terra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Este foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o like, se inscreva. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir.